E aí pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer a mineração utilizando placas da AMD aqui no Windows. Vai ser um tipo de mineração que a gente não precisa mexer no software da AMD, que é o Adrenaline, onde tem várias configurações. Quando a gente mexe em alguma configuração e depois você quer abrir um jogo, acaba perdendo desempenho no jogo, acaba não tendo a melhor configuração para mineração. Então, de uma maneira mais simples, eu vou ensinar nesse vídeo, beleza? Não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal se você não é inscrito para mais vídeos de mineração e vamos depois da vinheta. Se você tem uma placa da AMD no seu computador, provavelmente você tem sim esse aplicativo, que é o AMD Adrenaline, onde é instalado junto com o driver de vídeo para poder rodar seus programas, seus jogos e também, inclusive, fazer a nossa mineração. Aqui já está informando que eu tenho uma 6700 XT e antigamente a gente vinha aqui em desempenho, em ajustando e tinha que definir na parte da GPU, colocar no personalizado e definir várias coisas, vários clocks e vários ajustes para ficar legal. E aí você tinha que fazer também um ajuste global, você podia também colocar um minerador para ele se auto-ajustar, às vezes dá errado. Eu já abri COD aqui, Call of Duty, lógico, né, um jogo aqui para computador, e estava ativado o miner, sendo que o miner já tinha fechado. Então não era muito ideal, muito, digamos, funcional esse aplicativo. Fora que ele é um pouquinho pesado, dá para ver até pela rolagem da tela aqui, que ele não é tão leve assim. Enfim, agora a gente tem uma maneira muito mais fácil de a gente fazer e setar esses clocks, justamente no ponto bate do minerador, como a gente faz utilizando o T-Rex e o Gminer, por exemplo, para as placas da NVIDIA. Procurando essa solução, eu tive que vir e olhar o layout de todos os mineradores que suportam a AMD para o Windows, e o Gminer foi o primeiro e já me senti satisfeito de trazer esse conteúdo para vocês. Quando eu achei aqui na tela falando que Power Limit pode ser para AMD, o C-Clock, o M-Clock, o CVDDC também, só que tem um problema, a gente tem muito mais parâmetros que a gente poderia utilizar, mas não está suportado ainda. Como por exemplo, utilizando esse site aqui conhecido que é o hashrate.no, onde a gente pega a maioria dos nossos overclocks, a gente clica aqui em AMD e vai aqui na placa que eu estou usando, a minha 700 XT, e vem na opção de overclock de Ethereum, não aqui na Toncoin. A gente vê que a gente tem 5 opções de parâmetros para serem digitados, só que a gente vai trabalhar apenas com 3, portanto, no Gminer. Aqui está o minerador do Gminer. Como eu estou minerando na Crazy Pool, tem algumas funções que a Crazy Pool pede para a gente colocar, mas de princípio o ponto bate vai chamar o miner.exe, que é o aplicativo que a gente tira lá do zip. A função "-a" chama o algoritmo e está escrito ethash, até aí então tá tudo ok. E vamos agora para o que interessa, colocando mais aqui no cantinho para a gente poder olhar os clocks que tem aqui. A gente vai usar o C-Clock, que é justamente o Core Megahertz, o Absolute Clock. Então a gente coloca aqui o 1250, se você tiver uma outra placa, no C-Clock você vai colocar exatamente o Core Megahertz. Aqui no M-Clock a gente coloca o Memory Megahertz, o Absolute Memory Megahertz, que no entanto eu estou usando o 1075, mas também pode colocar o de cima aqui, que é o 1050. No CVDDC, que é 625, eu estou usando que é o Core Undervolt, Voltage. É esse parâmetro, essa função na verdade chama esse parâmetro, beleza? O PL-30 é até curioso, que eu vou mostrar para vocês no Adrenaline, que ele tem de -6 a +15, se eu não me engano. E lá no GitHub, ele inclusive informa que para as placas AMD é -50 até +50%. Vai entender, né, que é o range, né, que a gente vai ter que trabalhar em porcentagem. Vamos dar uma olhada no Adrenaline aqui. Se a gente for editar essas mudanças aqui no Adrenaline, vocês podem ver aqui no ajuste de potência que a gente consegue -6% ou até +15%. Não dá para entender o que é isso aqui. Deixa eu aplicar para tirar tudo essa parte de ajuste de ventilador, nem nada que eu estava mostrando para vocês, que vai ficar no padrão. Era só ter clicado no padrão. Beleza, vamos voltar lá para o nosso ponto bate. Então eu coloquei aqui -30 de Power Limit, mas eu vou testar com 50 pela primeira vez aqui gravando o vídeo com vocês.
De resto, uma coisa que não está funcionando, que eu queria que funcionasse também, é o ajuste do ventilador da placa de vídeo, as fãs. Porque aqui funciona muito bem para a NVIDIA, para a AMD não tá pegando. Depois eu vou ter que também perguntar lá na comunidade por que isso. E se você tem uma AMD e vai testar e vai funcionar, comenta aí embaixo. Que esse parâmetro, essa função tfan, chamando o parâmetro 55, eu estou falando que a minha placa de vídeo ela tem que variar a velocidade da ventoinha dela para manter 55 graus. Então se tiver 56 graus, ela vai aumentar a temperatura, vai aumentar a velocidade da fan. Se tiver 54 graus, ela vai diminuir a velocidade da fan. Porém, outra função também que não está funcionando, mas funciona perfeitamente nas placas da NVIDIA, é o tfan mínimo. Eu quero que a minha placa, eu cliquei aqui embaixo, correu a tela aqui. Eu quero que a minha placa, as fãs da placa de vídeo, fiquem no mínimo 80%. Então, geralmente nas minhas NVIDIA, quando eu coloco aqui no computador com o Windows, quando a fan fica 80%, vai para 40, 42 graus mais ou menos. Aí esse tfan nem trabalha. Mas é importante deixar, porque vamos supor que meu quarto ficou muito quente, ela vai ficar travada no 80% e não vai subir a velocidade, sendo que a temperatura está subindo. Então isso aqui é o mínimo e esse aqui é o target dela, o alvo dela para atingir 55. De resto, funciona por causa da Crazy Pool, que é o SSL1, que é o servidor seguro aqui do Brasil da Crazy Pool, a minha carteira com o nome do meu worker e o Proto Stratum, que é o tipo de protocolo da mineração da Crazy Pool, assim como um API para a gente ter aquele front-end do Gminer. Agora vamos abrir aqui para vocês verem. Lembrando que eu estou capturando a tela aqui com o Windows, então vai demorar um pouquinho ou vai ficar um pouco menos do que o ajuste ideal. Mas aqui já define, ó, menos 6% com menos 30 ou menos 50 lá no ponto bate, no máximo, aliás no mínimo ficou menos 6%. Aqui ele define o Core Clock Default, né, o Core Clock padrão, para fazer o DAG e depois ele coloca o 1250 que a gente definiu. O Core Voltage Memory Clock e o Target Fan, ele não avisa depois do DAG sendo feito. Lembrando, olha que curioso, a velocidade do X4 é tão grande, aliás, do PCI Express 4.0 no X16 é tão grande que vai muito mais rápido do que no Riser. Foi feito por 2 GB por segundo, foi criado nossa DAG. E o resultado da mineração está aqui, 42, às vezes chega até 44 MHz por segundo, mas consumindo 115 watts. Lembrando que como eu estou fazendo a captura da tela via OBS, então ele diminui um pouquinho, mas chega até 44. A potência eu não consegui menos, mas é normal ficar nos 110 watts mesmo, porque a gente está mal acostumado com o novo RiveOS, aquela versão OpenCL 5.11, que define os parâmetros do driver novo da AMD, que baixa bastante consumo lá no driver para Linux. No driver para o Windows, realmente fica nesses 110, 109 watts aqui, fazendo uma velocidade de mineração lá de 43 ou 44 MHz. Vamos dar uma olhada agora aqui no RiveOS para vocês verem a diferença. Lembrando que eu estou utilizando a mesma placa, que é uma Sapphire Nitro mais 6700 XT, e aqui no meu RiveOS eu também tenho a mesma placa, são idênticas, ela faz os seus 46.60, só que consome apenas 85 watts. Lembrando, qual que é essa diferença? Que a gente está com driver 5.11, mas eu acredito que a maior diferença é porque o Gminer ainda não pôde colocar outras configurações, outros parâmetros dentro do ponto BAT dele. Eu tenho que perguntar lá para o pessoal do Gminer, na comunidade do Gminer, quando é que eles vão colocar disponível para a gente setar os 5 parâmetros que a gente tem. Quando a gente coloca aqui, pelo menos na rig, a gente tem todos os parâmetros, inclusive o VDD Max, que essa aqui é uma dica para você consumir menos nas AMD 6000, coloca o VDD Max 1035. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você é um minerador de Windows e usa a placa da AMD, comenta aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida também, comenta aí para poder te ajudar. Lembrando que a nossa tira dúvida é justamente no Discord. Lá no Discord a gente tem um time de moderadores e eu fico a maior parte do tempo também respondendo as principais dúvidas lá no Discord. O link está na descrição, beleza? Então, gostou? Dá o like, se inscreve e até o próximo vídeo. Valeu!